tempo passa e nós já estamos aí no segundo domingo da quaresma. A esses dias mesmo, era o primeiro dia da quaresma, na quarta-feira de cinzas. Já foi o primeiro domingo, já estamos no segundo domingo. E esse tempo vai passando e nós estamos aprofundando cada vez mais a nossa vida de oração, de reflexão. Também entender bem este tempo de preparação para a grande festa que iremos celebrar. Então, aprofundando essa temática, esse assunto dentro da quaresma, hoje nós vemos a partir então da liturgia, da palavra de Deus, a primeira leitura do Evangelho, quando Jesus está no monte, ele sobe junto com os 3 discípulos. Nós devemos também, junto com os discípulos e com Jesus, fazer essa experiência, subir ao monte com Jesus, aproximar de Jesus para enxergar como ele realmente é, para que ele possa transfigurar diante de nós. Só que nós temos que aprender uma coisa importante. Nós vamos até Jesus, subimos ao monte, rezamos, mas não dá para ficar lá em cima para o resto da vida. Temos que descer a montanha e voltar para a vida, a missão. Igreja não é lugar de fugitivo, e oração não é mágica, não é fuga. A oração é alimento, é força para enfrentar o que tiver que vier. O que tiver que vir, que venha. É para enfrentar os problemas. É para você viver a vida que você reza, não para fugir da vida. Por isso nós devemos subir essa montanha com Jesus, rezar com Ele, entender a nossa missão e descer, e voltar, e vir para a vida. A oração é para viver a vida. Então, quando Jesus, nessa experiência com os discípulos, no alto da montanha, aparece essa voz forte e diz: esse é meu filho amado. Todo mundo ficou em silêncio, porque essa voz é mais importante. E no final, o que é dito? Esse é meu filho amado, do qual eu pus meu agrado. Escutai-o. Escutai-o. Nós vivemos num mundo onde se investe muito na oratória. O que é oratória? A arte de falar bem. A minha avó até dizia: nossa, tem gente que tem uma lábia, e tem mesmo. Fala de um jeito que, nossa, se vocês deixassem levar. Então, hoje a alma do negócio é isso. Para fazer propaganda, para convencer as pessoas, essas pessoas que se sentem influencer, não sei do que, quer influenciar os outros, investe na arte de falar. Tem que investir. Mesmo porque nunca se falou tanto, como dizia minha avó, para os cotovelos. Nós temos informação demais. No meio de comunicação, na internet, Instagram, o povo quer falar, falar, falar. É o mundo que fala demais. E isso todo mundo investe. A maioria das pessoas investe na fala, na oratória, para convencer. Mas tem uma parte que está esquecida e que as pessoas não praticam. A parte da escutatória. Escutai-o. É o que Deus disse. Este é o filho amado, escutai-o. Eu falava domingo passado que nós às vezes temos medo de nos escutar. Fazemos barulho demais para não nos escutar. Nós temos que aprender a arte de escutar a vida quando ela fala. Escutar o casamento quando fala, meus filhos quando fala, a minha casa quando fala, o meu trabalho quando fala. Escutar o meu organismo quando fala. Dizem que boa parte das pessoas, antes de ficar com uma doença grave, o organismo fala com ele. Mas às vezes nós somos surdos, não aprendemos a nos escutar. E por isso somos surpreendidos. As grandes doenças, as graves, elas são formadas. E na maioria das vezes nós não percebemos elas. Nós já chegamos na fase final. Quantas pessoas morrem por descobrir doenças em estágio terminal? E não sentiram nada? Sentiram, mas não perceberam? Não se escutaram? Nós estamos no mundo da engrenagem perigosa. E o crime mais ainda, pior, sobretudo entre os casados. Não se escuta mais o coração um do outro. Boa parte das pessoas nunca fizeram essa experiência tão linda de inclinar um pouquinho o coração, o ouvido e pôr na reta do peito da sua pessoa amada. Já fez isso pelo menos um minuto? É bom. Tem um coração que bate ali, sabia? Tem que cuidar. Escutai-o. Escutai-o. Então é isso que nós temos que aprender.
escutar a voz de Deus, escutar o que Jesus nos fala. Essa é a primeira palavra, primeiro ensinamento. Agora vamos a um exemplo de quem soube escutar. Abraão, o nosso pai na fé, teria tudo para ser chamado por nós de um louco, velho, gagá, maluco. Homem já vivido, de idade, largar a terra, largar o rebanho, largar as crenças, as coisas dele, para ir para o mundo, para nós é loucura. Mas na Bíblia isso é fé, é escutatória, escutar a Deus. O que Adão não fez no paraíso. A desgraça entrou no paraíso porque Adão não escutou a Deus, escutou a serpente, a Eva. Ou o contrário, Abraão escutou a Deus, Adão não. Abraão desapegou da terra que tinha, Adão quis se apegar, quis possuir a terra. Abraão confiou na palavra de Deus, Adão desconfiou, duvidou da lei de Deus. Por que dos mandamentos? Por que um fruto proibido? Por que eu não posso? Totalmente oposto. Por isso que de um lado nós temos desgraça e de outro lado a gente tem bênçãos. Somos abençoados na descendência de Abraão. Abençoado é quem sabe escutar a Deus. Esse é um exercício de força. As pessoas podem até falar bem, mas forte mesmo não é quem fala, forte é quem escuta. E aí que está. A escutatória é quase um milagre no mundo de hoje. Mas escuta, milagre no sentido que eu estou dizendo não é só ouvir, porque às vezes nós fazemos isso, tá certo, até meia hora a gente, não. Eu estou falando, é quase um ato de milagre você ter um marido, uma esposa, um filho, ou pessoas que consigam se escutar, por atenção no que o outro está falando. É quase um ato de milagre. Por atenção no que o outro está falando. Despojar-se de si e ouvir. E ainda mais quando o que você escuta não lhe interessa tanto, mas é do outro. Isso é quase um ato de milagre. Curaria tanta gente. Tantas pessoas poderiam ser curadas e curar se quem estivesse uma do lado da outra soubesse a arte da escutatória. É esquisito porque tem pessoas que assumem compromissos para o resto da vida diante do altar e não se escutam. Que loucura estar do lado do outro sem saber se escutar. Então o que adiantou estar junto? Se não pode escutar? Se a coisa mais importante que você poderia fazer é escutar e ser escutado, então vamos voltar ao tema, ao exemplo que nós demos. Com Abraão, pai na fé, ele escuta Deus, desapega dos seus bens, desapega ali das coisas que... Abraão era um ser que já estava esperando a morte, não esperava mais nada da vida. Mal sabia ele que tudo ia começar dali, tudo do zero. Fé num Deus verdadeiro, abandonar os ídolos, as crenças, abandonar as crendices, superstições e abraçar uma fé verdadeira. Quando Abraão achava que para ele estava tudo terminando, estava apenas começando. Isso é uma experiência de fé. Abraão correu muito risco, mas existe fé sem correr risco? Não. As pessoas que não correm risco, elas não têm fé de verdade. Porque ter fé é isso. Você coloca em xeque as coisas que tem por um algo maior. E Abraão colocou tudo o que tinha por causa de um bem maior. Deus, o único Senhor, escutou a voz e não se arrependeu. Graças à escutatória de Abraão, nós fomos abençoados. Agora, vamos entrar um pouco mais no Evangelho. Vamos aprender um pouco agora com a ingenuidade de Pedro, a fragilidade de Pedro. Para variar, Pedro representa muito o nosso estágio inferior. Nós estamos num nível abaixo das coisas de Deus. Quando Jesus então é transfigurado, ele transparece. O que transfigura em Jesus? O que é transfigurar? Mudar de figura. O que é transparecer? Uma pessoa transparente é aquela que deixa aparecer. Uma coisa guardada, entalada comigo, está comigo. Quando eu solto, seja lá o que for, eu deixei transparecer. Isso é transparência. O que Jesus deixou transparecer? O poder de Deus, o brilho de Deus, o esplendor de Deus. Transfigurou em luz. Mostrou o poder.
Mas quando ele mostra o poder, o que Pedro pensa? Vamos guardar esse poder para nós, vamos conservar. Às vezes nós queremos, o que Pedro propõe? Vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, para Elias e para Moisés. É bom estar aqui. Nós somos às vezes sempre pegos por esse ponto fraco, nós somos acomodados, e se puder ficar por ali mesmo, a gente prefere não avançar, a gente não vai para águas mais profundas. Olha, a proposta de Pedro é perigosa, sabe por quê? Porque Pedro quer experimentar a glória sem lutar. Ele quer experimentar a glória, mas sem a morte, sem a cruz, sem descer a montanha. Jesus ainda não cumpriu a sua missão. Não é hora de fazer tendas e ficar ali. Tem que descer a montanha, não é para fugir. É o que eu falei, tem que voltar. Se cada um de vocês está sentado aqui hoje, e se você tem esperança, e se você não está no inferno, é porque alguém morreu por você. Pelo menos por enquanto não está no inferno, a não ser que se você queira, né? Porque a misericórdia de Deus é grande, mas se você se condenar ao inferno, nem Deus te livra. Livre-arbítrio. Mas para você estar aqui, alguém teve que morrer por ti. Para você estar aqui, para você ter fé, para você ser casado, para você ser crismado, para você ser batizado, para você receber a Eucaristia, algum catequista que talvez até já morreu, também morreu um pouquinho por você, morreu um pouquinho por você, doou um pouco do tempo dele, abriu mão um pouco da família dele, para dar catequese a você, ou a alguém da sua família. Nós sempre vivemos através da morte de alguém, essa é a verdade, mas não é uma morte de assassinato, é morte de alguém que ama, é morte de amor, morte, doação, entrega, esse é o movimento. E se você está aqui, você tem uma mãe mais envelhecida, um pai mais envelhecido, por mais que ele seja vaidoso e cuidadoso, ele envelheceu por você. A sua vida custou os cabelos brancos do seu pai, da sua mãe, as rugas deles. Sempre custa o amor de alguém. É isso que nós temos que aprender. E Jesus lá na montanha, é isso que ele quis mostrar. Não, nós não vamos ficar aqui confortável. O meu amor é para ser espalhado. O meu amor é para ser derramado. Como assim? Vamos fazer uma tenda aqui e ficar por aqui mesmo? Como assim? Não existe vitória sem batalha. Não existe a glória sem a luta. É a luta da vida. E essa é a proposta do diabo. Que nós podemos alcançar a glória sem luta, sem sacrifício. Não, não tem jeito. É preciso pegar a cruz. E aí entra aqui um fato teológico, uma teologia interessante. Olha a contradição de Pedro. Isso aqui é teologia. Pedro propõe colocar 3 tendas. Para que servem as tendas? Para proteger. O que você entra debaixo de uma tenda para quê? Para te proteger do sol, proteger da chuva. A tenda é para te acomodar, é para te proteger. Mas veja só, Pedro está tão preocupado em conservar aquele momento, que ele comete o erro esquisito. Ele não percebe ainda, porque ainda não cresceu na fé. A única tenda, porque eu lembro até disso quando a gente foi fazer a festa, e vem aí de novo outra festa bonita, mais linda ainda. Quando a gente foi colocar umas tendas ali, veio uma chuva, teve que montar tudo de novo. Ninguém viu, né? Porque foi de um dia para o outro, a gente já montou de novo. Então essas tendas que nós podemos montar sobre nós, o vento vem e arranca. Será que Pedro não percebeu que Jesus não precisa de tenda? Ele não precisa de proteção, porque Ele é a nossa proteção. Será que Pedro não percebeu que Jesus é a verdadeira tenda aberta sobre nós? Por mais que na sua vida venha tempestade, por mais que o sol lhe queime, existe uma tenda aberta sobre você, que tempestade, diabo nenhum vai arrancar. Feliz de quem experimenta essa sombra gostosa do braço de Jesus aberto. O braço que se abre na hora da misericórdia e tranca o dragão no inferno e faz bebê-lo o seu veneno. O amor escancarado, a tenda aberta sobre nós. E Pedro propondo uma tenda, vamos montar uma tenda. Jesus é a tenda. Por isso que o Evangelho diz, Pedro não sabia o que está falando. Jesus é a nossa tenda. E às vezes nós ficamos por aí, implorando por algumas sombrinhas da vida. Ai, pelo amor de Deus, me dá uma sombrinha. Você não veio para precisar de sombrinha. Claro que na hora do sol vale bem, né? Ajuda bem.
Mas a sua vida não pode estar dependendo de uma sombrinha. A sua vida precisa de uma tenda armada, da qual nenhuma tempestade, vento pode arrancá-lo e nenhum sol pode perfurar. Já vi algumas tendas, às vezes subindo também na igreja ali em cima, eu vi tudo rasgado, o dia que choveu, as pedras rasgaram. Tendas desta terra se rasgam, o vento arranca. Então, saiba desfrutar da tenda que Deus armou sobre você, o braço de Jesus aberto, sempre pronto para te abraçar. Agora, mais uma questão para terminar. Jesus transfigurou, transpareceu. Olha, se é muito difícil achar pessoas que escutam, igualmente é difícil encontrar pessoas transparentes. Parece que no nosso meio existe uma política da boa aparência, boa vizinhança, no nosso meio e no mundo. Parece que no mundo você é obrigado a ser fingido, porque quanto mais fingido, menos problema você acha. Se você falar toda a verdade para o seu chefe, ele pode te mandar embora. Se você falar toda a verdade para um colega de trabalho, ele pode, por trás, maquinar alguma coisa contra você. Parece que o mundo nos obriga, ou obriga as pessoas a, quanto mais fingido fazer de conta, melhor. Por um lado tem razão, mais fingido, menos transparente, menos problema. Mas vale a pena viver vendido? Vale a pena perder a sua transparência? Engolir um sapo, um boi e adoecer com isso guardado? Você não vai chegar vomitando também em cima de todo mundo, mas seja transparente pelo menos. Fale, deixe transparecer. Transparência é importante, mas depende. Eu preguei tudo isso para defender a transparência, mas estou dizendo que você tem que tomar cuidado com a transparência. Quer um exemplo? Depende do que você transparece. Tem pessoas que deixam transparecer no olhar o amor que tem, até brilha. Tem pessoas que deixam transparecer nos mesmos olhos o ódio que está sentindo. Tem pessoas que deixam transparecer na sua vida o cuidado e o zelo que tem com todo mundo. Tem pessoas que deixam transparecer na sua vida o descaso e o pouco caso que tem com todo mundo. Tem pessoas que deixam transparecer que elas foram feitas para estender a mão, para distribuir, para partilhar. Mas tem pessoas que deixam claro, transparecer, que estão prontas para roubar, para tirar, para levar vantagem. Tem pessoas que você vê que elas deixam transparecer o próprio Deus. E tem pessoas que deixam transparecer o próprio capeta. Depende do que você transparece. Seja transparente, mas vai transparecer o quê? Vai deixar aparecer o quê? Como dizia meu pai, como diz meu pai, se você, Deus o livre, não acordar morto, mas na verdade não é acordar morto, é amanhecer morto, mas tudo bem. Se você acordar vivo, já é um milagre. Mas depois que você acordar vivo e perceber que está vivo, aí você tem um desafio. Todo dia, quando acordar vivo, espelho, olhe para o seu espelho e se pergunte: hoje, ao longo desse dia, o que é que eu vou deixar aparecer?